Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. E hoje nós vamos dar início a um outro livro, agora do Velho Testamento. Em verdade, um livro que faz parte do que nós chamamos de Pentateuco, ou seja, é um dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O contexto do Deuteronômio é a aliança que Deus fez com o seu povo. Se o amado observa nos primeiros 5 livros da Bíblia, antes do Deuteronômio, há toda uma história, há toda uma formação do povo de Deus e existe todo um conjunto de promessas que Deus havia feito para os patriarcas. Houve uma aliança que é descrita antes do Deuteronômio, só que agora nós precisamos observar o seguinte: o povo já havia saído do Egito, o povo já havia passado anos vagando pelo deserto e agora ele estava às portas da terra prometida. Então, era necessário falar sobre a aliança, revisitar os termos da aliança e refazer esta aliança. Porque aqueles que saíram, que estavam durante anos vagando pelo deserto, haviam morrido. E, portanto, somente os mais novos, somente aqueles que tinham menos de 20 anos, os menores, é que permaneceram vivos e que estavam prestes a entrar na terra prometida, segundo o cumprimento da palavra de Deus. Então, o assunto aqui é exatamente a aliança. Vamos falar várias vezes sobre a aliança, vamos falar várias vezes que Deus insta o povo, que Deus provoca o povo para que ele cumpra e para que ele obedeça, ou seja, para que ele se atrele novamente à aliança. Então, aquela aliança que havia sido dada no Sinai, em forma de um tratado antigo por parte de Moisés, agora estava sendo reexplicada, agora estava sendo vista de novo, revisitada de novo, tá? E, portanto, o povo tinha que decidir. Deus pede a eles que decidam se eles querem continuar ou se eles não querem continuar, se existe ou não existe interesse em ser um povo separado, um povo abençoado, um povo guardado por Deus. E se eles querem isso, então de que forma eles vão reagir? A composição da aliança é feita nos moldes dos tratados antigos. Antigamente, quando se fazia uma aliança entre o conjunto de povos, um conjunto de pessoas e o seu Deus, o seu suzerano, o seu governador, eles falavam normalmente em 2 partes. De um lado, tudo aquilo que o poderoso tinha feito, tudo aquilo que o rei, ou o imperador, ou o governador tinha feito, neste caso, tudo aquilo que Deus tinha feito, e do outro lado, o que se esperava em retribuição a tudo aquilo que o povo tinha ganho como benefício por parte de Deus. Então, aqui a composição da aliança é exatamente isso. Tudo que Deus fez, os grandes feitos de Deus, os grandes livramentos de Deus, toda a manutenção do povo que foi feito durante quase 40 anos no deserto. E por outro lado, aquilo que se espera de um povo agradecido, de um povo que foi guardado, de um povo que foi protegido, de um povo que agora tem
como retribuir em forma de obediência, em forma de agradecimento a Deus. O fundamento desse tratado, o fundamento disso tudo, eram as ações de Deus. Mas estas ações de Deus não eram gratuitas. Estas ações de Deus foram feitas com base no seu amor. Ou seja, Deus amou aquele povo, Deus separou aquele povo. Este amor, este cuidado, ele estava como fundamento da aliança. Então, por um lado, o amor de Deus, o cuidado de Deus, todo aquele zelo que Deus tinha pelo seu povo, que estava sendo separado. Por outro lado, nós temos uma fidelidade, uma exclusividade na adoração e na obediência. Os grandes feitos de Deus, o grande amor de Deus, a fidelidade do povo, a obediência do povo. Isto faz a aliança, como havia no passado e como existe hoje. Porque a aliança atual, ela não foi dada no Sinai, ela não foi dada no deserto, ela não foi dada por Moisés, ela foi dada por Cristo, ela foi dada na cruz, ela foi dada numa outra circunstância. Mas a aliança tem o mesmo fundamento. Por um lado, o amor de Deus, que deu o seu próprio Filho em sacrifício por nós. Por outro lado, um pedido, uma exigência de obediência, de fidelidade, como fundamento desta nova aliança em Cristo Jesus. O livro está estruturado em 34 capítulos. São 34 capítulos. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Então, aqui nós vamos ter, basicamente, 3 discursos, 3 vezes em que Moisés se dirige ao povo. Então, o primeiro discurso, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele fala sobre a atividade histórica redentora de Deus. Este é o primeiro discurso. O quarto capítulo, existe agora, Moisés falando ainda, uma exortação, um incentivo para que o povo tenha obediência. Então a gente vai observar o seguinte: o povo ficou anos no deserto por causa de rebeldia, por causa de desobediência. Quando o povo começa a obedecer, ele começa a ter conquistas, vitórias, e assim ele toma posse da terra prometida. Então, por um lado, a relembrança, né? a lembrança, a memória de tudo que tinha acontecido. Por outro lado, veja-se, se existe obediência, existirá bênção. Se não existe obediência, haverá castigo, haverá maldição. Porque, afinal de contas, foi feita uma aliança e ninguém te obrigou a fazer uma aliança. Você fez a aliança porque você quis, você foi beneficiado. Então, está na hora de você fazer a tua parte do acordo, a tua parte da aliança. Depois começa um segundo discurso. Esse segundo discurso, ele é o mais longo, ele é praticamente o livro todo. Ele vai do capítulo 5 até o capítulo 28. E aqui a gente pode subdividir, para efeito de melhor estudar, a gente pode dividir em 2 grandes grupos. Do capítulo 5 até o capítulo 11, sobre as exigências, orientações e as diretrizes mais básicas, as regras mais básicas, as regras fundamentais desta nova aliança. Depois, do capítulo 12 até o capítulo 28, Moisés começa a falar daqueles princípios, daquelas regras que são as regras do dia a dia, o como viver, o como tratar, enfim, todo o resto das regras. Regras que são decorrentes, que elas vêm daqueles princípios originais, daqueles que foram explicados do capítulo 5 até o 11.
Fechando o segundo discurso, vamos para um terceiro discurso. E aqui Moisés começa a instar, a propor, a explicar ao povo, no capítulo 29, no capítulo 30, a necessidade de aceitação da aliança. Se eu aceito a aliança e cumpro a aliança, eu vou ter os meus benefícios, as minhas bênçãos. Se eu não cumpro, evidentemente que haverá uma consequência. Esta consequência são as maldições. Então aqui Moisés apresenta as bênçãos e as maldições que são decorrentes do comportamento agora de Israel, ou seja, se eu aceito, se eu não aceito, se eu cumpro, se eu não cumpro, porque só existem dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Fechando então o livro de Deuteronômio, nós temos do capítulo 31 ao capítulo 34, ele começa a tratar especificamente da figura de Moisés. Moisés está para morrer. Moisés levou o povo até as margens da terra prometida, mas ele não vai entrar. Então agora ele se despede do povo, ele tem aí toda vez que um patriarca morre, que uma pessoa que é importante em termos de cuidado e de orientação, uma pessoa mais velha morre, ela sempre passa as bênçãos para os seus descendentes. E aí Moisés também faz isso. Então Moisés passa a abençoar o povo, porque ele está à morte, e aí ao final a própria morte de Moisés. Fechamos, portanto, os 34 capítulos do livro de Deuteronômio. Quem escreveu e quando foi escrito o livro de Deuteronômio? Bom, tradicionalmente, a tradição nos diz que Moisés é o autor dos 5 primeiros livros, ou seja, incluindo o Deuteronômio. Então, a tradição nos diz que foi Moisés que escreveu Deuteronômio e que escreveu até o final. Mas aí o amado pode dizer o seguinte: tudo bem, Eleni, mas o problema é que Deuteronômio fala da morte de Moisés. Como é que ele pode ter escrito se ele está falando da morte, da sua própria morte? Né? Por óbvio, o que acontece aqui é que houve uma complementação. Então Moisés vai até as bênçãos, etc., mas o final, ou seja, aquela parte específica da morte de Moisés, não é escrita por ele, mas é complementada por um outro autor sagrado. Alguns autores não entendem, alguns estudiosos não entendem que foi Moisés que escreveu o livro. Alguns dizem que foram profetas, que foi Samuel, que foi, sei lá, algum sacerdote. Enfim, existem algumas teorias de que não foi Moisés que escreveu e nem foi na época de Moisés. Então, muitos dizem que inclusive os livros, né, o livro de Deuteronômio especificamente, pode ter sido escrito depois do exílio que Israel passou, mais especificamente que o reino de Judá passou na Babilônia, portanto, muito tempo depois. Então, existem aqui algumas teorias, que pode ter sido no tempo de Samuel, pode ter sido no tempo de Davi, pode ter sido na época em que o reino foi dividido, logo após Salomão, mais especificamente antes do rei Josias. Por que antes do rei Josias? Porque o rei Josias é que fez a reforma, então, portanto, o livro já devia estar escrito nesta época, porque a reforma foi feita com base nisso. E alguns dizem que
ele foi sendo editado, ou seja, ele foi sendo construído desde a morte de Moisés até o Reino Unido, ou seja, que é esse Reino Unido? O Reino Unido aqui é quando as tribos se reuniram num reino, né? Primeiro sob o rei Saul, depois o rei Davi e por último o rei Salomão. Por que por último o rei Salomão? Porque Salomão foi o último rei do Reino Unido. Com a morte de Salomão, o reino se subdivide em dois reinos: o reino de Judá e o reino de Israel. Então, alguns dizem que aconteceu durante esse período entre a morte de Moisés e antes da divisão do reino. Como é que Deuteronômio vê Deus? Como Deus é trazido para nós no Deuteronômio? Bom, Deus, ou Yahvé, é o Deus de Israel. Ele é o Deus de Israel. E quando se fala Deus de Israel, significa que ele tem uma face de rei, uma face de senhor, uma face de juiz, uma face de guerreiro. Ou seja, esse Deus de Israel, Yahvé, o grande eu sou, ele é um rei. Ele é rei de Israel. Ele é um senhor, ele é o senhor da aliança. Ele é um juiz ao julgar o povo e ele é um guerreiro enquanto protege esse povo, guarda esse povo e separa esse povo para si. Aqui nós vemos então duas coisas importantes, dois aspectos importantes. Primeiro, Yahvé como Senhor da aliança. Ele é Senhor da aliança, só os senhores podiam fazer aliança com o seu povo. Deus é Deus de aliança, Yahvé é o Deus da aliança. E ele pode ser um Deus da aliança porque a ele pertence os céus e o céu dos céus, ou seja, além dos céus, além daquilo que nós imaginamos, ele ainda é Senhor, ele é dono de tudo isso. Ele é Deus dos deuses, não há outro como ele. Ele é Senhor dos senhores, não há outro como ele. Ele, portanto, é único, mas ele é o nosso Senhor. É o Senhor da aliança. E todos aqueles que fazem aliança com este Deus, eles estão dizendo, estão confessando que Deus é esse Deus, dono de tudo, a quem pertence os céus, ele é Deus dos deuses, ele é Senhor dos senhores, ele é único, não há outro como ele. Ele é singular e ele é santo. Não existe nele nada que possa desdizer a sua santidade, a sua separação em relação ao mal. Mas ele também é um Deus da história. Por quê? Porque foi esse Deus que livra o povo do pecado, a escravidão do Egito ou o pecado do mundo. Esse Deus é um Deus que torna um povo intocável. Ninguém toca neste povo sem que ele permita. Muito pelo contrário, esse Deus é um Deus que, além de proteger e deixar esse povo intocável, é um Deus que provoca arrepios, temor e medo nos seus inimigos. Então, é um povo intocado e é um povo favorecido. Ele foi quem salvou o povo. Ele foi quem protegeu, ele foi quem deu um lugar de conquista. O povo de Deus agora, Israel, estava sendo utilizado como instrumento dele para julgamento de Canaã. Então,
eles seriam destruídos, os cananitas seriam destruídos por este povo escolhido e separado por Deus. Israel. Israel é esse povo, é o povo da aliança. É um povo que deve ser separado. Portanto, é um povo santificado. E se este povo é um povo separado, um povo santificado, a sua salvação, ela é decorrente, ela deriva das mãos de Deus. Foi Yahvé que separou esse povo, foi Yahvé que salvou esse povo, foi Deus que fez isso tudo. E em gratidão a este Deus, este povo tinha que temê-lo, tinha que reverenciá-lo, adorá-lo e amá-lo. Este povo deveria ser santo, porque foi Deus que o separou, mas ele deveria permanecer santo, permanecer separado. Ele não podia se misturar com os outros povos. Então, de um lado eu tenho um Deus, Yahvé o poderoso, Yahvé o Salvador, Yahvé o Senhor da aliança, e do outro lado eu tenho Israel separado, Israel santo, que deve como obrigação temer, reverenciar, adorar, amar este Deus e permanecer assim, santo e separado, conforme Deus o fez separado. O que se discute em Deuteronômio exatamente estes 4 aspectos. Se discute os fundamentos e a motivação por que o povo de Israel tem esta herança de terra. Por que este povo foi chamado para conquistar a terra e ter como benefício essa conquista de terra? Um segundo aspecto é a repetição da lei. A lei havia sido dada anos antes. O povo que ouviu essa lei já estava praticamente todo morto. Eles morreram no deserto durante esses quase 40 anos em que eles permaneceram lá. Então, agora, era preciso repetir a lei. Era preciso rememorar as razões pelas quais aquele povo havia sido escolhido. Então, havia toda uma motivação de memória, uma motivação de história a ser feita e a ser dada em relação a este povo. E, finalmente, e talvez o mais importante aqui, era o seguinte: este povo estava entrando na terra prometida. Portanto, nós estávamos aqui diante de uma nova etapa na vida desta nação. A aliança havia sido feita no Sinai, mas eles estavam às portas da terra prometida. Aquela aliança, aquela lei que foi dada lá, precisava ser rememorizada e ela precisava de renovação. Então a aliança foi feita quando eles saíram do Egito, lá no Sinai, e agora lá em Moabe, prestes a entrar nesta terra, eles precisavam renovar a aliança, para que quando eles entrassem na terra, eles estivessem certos do que este acordo, do que esta aliança, do que este contrato estava trazendo de benefício para eles e exigindo como contraprestação deles. E aqui é importante que se diga uma coisa: não é porque este povo era descendente é que eles estavam garantidos. Não, meu querido. Por quê? Porque a fé é pessoal. A fé não é herança. A fé, ela é viva e ela é ativa. A fé existe enquanto existir um relacionamento, enquanto existir um conhecimento pessoal da pessoa que tem fé com Deus.
Então, deste relacionamento, deste compartilhar, desta comunhão entre a pessoa e Deus, é que vem a fé. Ela é viva, ela é ativa, ela é pessoal. Ela não é automática, porque simplesmente se descende, né? Porque existe uma descendência desta ou daquela pessoa. Não é porque se nasce na igreja que se é cristão. É preciso manifestar, é preciso refazer, é preciso fazer e refazer uma aliança com Deus. O fundamento de Deuteronômio, nós podemos dizer que está no Decálogo. Nós temos um vídeo sobre o Decálogo que o amado pode assistir, mas assim, de imediato, só para lembrar, os 4 primeiros mandamentos do Decálogo dizem respeito às obrigações que o povo tem em relação a Deus, para com Deus. E os outros 6 mandamentos, as obrigações que o povo tem, que a pessoa tem para com os seus semelhantes. E, finalmente, o fundamento que é mais diário em termos de manifestação, em termos de exemplificação deste Deuteronômio, está no capítulo 6, no verso 4, 5 e 6, que eu coloco aqui e com o qual eu fecho este vídeo. Ele diz assim: ouve, ó Israel, que é Shema, né? Shema, ouve. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Que você possa recitar esse Shema todos os dias. Mais importante do que recitar, que você possa viver esse Shema todos os dias da tua vida. Amém, amados? Bons estudos.